Fala, atleta! Nesse vídeo eu vou te mostrar um relógio que pode aumentar a sua performance. Eu não estou aqui para falar de relógio que você põe no punho não, mas sim de um relógio em que está dentro de cada um dos nossos cérebros. Então você tem um relógio, eu tenho um relógio no cérebro. E é o relógio biológico que a gente fala. Esse relógio, ele dita os horários em que a gente está predisposto a algumas coisas. Por exemplo, produção hormonal, e também o sono. Tá? E ele dita também qual é o nosso cronotipo. Tá? Cronotipo, o que significa cronotipo? Não sei se você já ouviu falar, mas crono vem de tempo e tipo. Então são tipos de tempo. O que isso quer dizer, Lucas? Vamos traduzir aqui. Que as pessoas elas têm naturalmente horários diferentes para diversas coisas, como eu falei. Então cada pessoa vai ter um horário ideal para ela, para a produção hormonal, um horário para predisposição física, onde você está mais forte, onde você está mais resistente, tá? Predisposição cognitiva, onde você está mais com o tempo de reação mais baixo, quando você está mais inteligente, vamos dizer assim, e claro também para o sono, um horário certo que você deveria dormir. Então cada um tem um horário para esses tipos, para essas atividades: sono, exercícios físicos, exercícios mentais e produção hormonal. Tá? E por que é interessante você saber o seu cronotipo? Porque você estando em sincronia com ele, você jogando dentro das regras dele, você vai ter mais performance. Tá? Porque você vai estar seguindo o manual do seu corpo, vamos dizer assim. O seu corpo tem um manual, se você seguir ele, você vai performar mais. E o cronotipo é um desses manuais, tá bom? Então, diversos especialistas eles criaram várias formas de se saber qual que é o seu cronotipo. E eles dividem em diferentes grupos, tá? Mas em geral, esses grupos de cada um dos especialistas, eles agrupam as pessoas de forma parecida. Então, hoje eu vou trazer aqui um questionário para você saber qual que é o seu cronotipo, tá bom? E como tirar o máximo dele. Esse questionário ele foi tirado de um livro chamado O Poder do Quando, que é de um especialista em sono chamado Michael Breus. Tá? Posso deixar aqui nos comentários também um link para caso você queira saber mais sobre ele. Tá? E no final dele você vai descobrir o que? Se você como eu disse, né, são vários especialistas, eu peguei desse aqui, mas alguns dividem só em 3 grupos, outros em 2. Esse, no caso, divide em 4 grupos, que são nomes de animais. Então, por exemplo, o leão. O leão são as pessoas que acordam cedo, naturalmente. Elas são muito produtivas pela manhã e elas dormem cedo. E os leões são de 15 a 20% da população mundial. Tá? O segundo cronotipo é o urso. O urso eles seguem o ritmo do sol. Então eles acordam quando o sol nasce e depois que o sol se põe, eles vão dormir, vamos dizer assim, ou já começam a se preparar para dormir. Tá? Eles são mais produtivos ali próximo da hora do almoço, meio-dia. São pessoas mais amigáveis, mais sociáveis. E tem ali cerca de 50% da população que é esse cronotipo urso. Tá? O terceiro cronotipo desse questionário é o lobo. Eles acordam tarde, vão dormir tarde, né? Então ficam acordados ali até mais tarde e são mais produtivos à noite. Também ali de 15 a 20% da população está dentro desse grupo. E o quarto e último cronotipo são os golfinhos, né? Esses são os que têm um sono irregular, dificuldade de ficar dormindo, né? Então de permanecer dormindo, tem um sono muito leve e são mais produtivos ali no meio da tarde. E cerca ali da população, 10% dela são golfinhos. Então os leões eles são mais conscientes, são mais práticos, mais otimistas e dificilmente eles cochilam durante o dia. Eles são muito energéticos, acordam já cheio de energia e ficam com energia até o fim, até o meio da tarde ali, que é quando começa a dar uma diminuída. Tá? Os ursos são cautelosos, amigáveis, têm uma mente mais aberta do que os outros e eles têm conforto, eles sentem conforto nas coisas familiares. Então, as coisas
que são do mesmo jeito sempre, sabe? Então ele tem apego com as coisas que são familiares para ele. O lobo são os lobos, né? São impulsivos, criativos e temperamentais. Então eles reagem com muita intensidade emocional para as situações do dia a dia. E o golfinho, ele é cauteloso, neurótico e inteligente. E ele busca sempre a perfeição, tá? Então, e agora eu vou fazer com vocês esse questionário. Esse questionário ele tem duas partes. A primeira parte é só para você saber se você é um golfinho ou não, tá? E se você for um golfinho, você só vai fazer a parte 1. Se você não for um golfinho, você vai fazer também a parte 2, tá bom? Eu vou falando aqui para você fazer e eu vou fazendo também o meu aqui na lousa, tá bom? Então, as primeiras 10 perguntas, para saber se você é um golfinho ou não, elas são de apenas verdadeiro ou falso, tá? Então, eu vou fazer afirmações para você e você fala se é verdadeiro ou se é falso. Então, a primeira afirmação é o seguinte: qualquer barulho ou luz me acorda ou me impede de dormir. Então, você coloca aí se é verdadeiro ou falso. Para mim, é falso. Segunda afirmação: comer não é um grande prazer para mim. Verdadeiro ou falso? Para mim, verdadeiro. Terceira afirmação: costumo acordar antes que meu despertador toque. Para mim, falso. Quarta afirmação: não consigo dormir em aviões, mesmo com máscara e protetores auriculares. Aqui para mim, verdadeiro. Número 5. É muito comum eu ficar irritadiço, ou seja, irritado, por causa do cansaço. Para mim, verdadeiro. Sexta. Me preocupo demais com detalhes. Vai colocando aí, falso ou verdadeiro. Sétimo. Fui diagnosticado por um médico ou já me autodiagnostiquei como insônia, ou seja, uma pessoa que tem insônia. Oitava afirmação: na escola eu ficava ansioso com as minhas notas. Nona afirmação: perco o sono remoendo o que aconteceu no passado e o que pode acontecer no futuro. E última: sou perfeccionista. Aqui eu vou deixar riscado aqui porque hoje eu não... O sétimo foi: fui diagnosticado por um médico ou já me autodiagnostiquei como insônia, como tendo insônia. Eu já tive insônia uma vez, então na época eu respondi isso aqui, verdadeiro. Hoje não. Tá? O que você vai fazer? Você vai contar quantos verdadeiros você colocou. Então no meu caso aqui, 1, 2, 3, 3,5, né? Vamos dizer assim. Então, 3. Se esse número aqui for maior ou igual a 7, você é um golfinho, tá? Você é um golfinho. E aí você pode ignorar a parte 2 desse questionário, porque você já descobriu o seu cronotipo, então não precisa mais. Se você teve menos de 7 verdadeiros, vamos lá que a gente vai fazer a parte 2. Parte 2 são 20 questões rápidas de múltipla escolha. Então você vai escolher um número, então eu vou falar a opção A, B ou C, e você vai... E cada opção tem um valor. Então, por exemplo, o A é 1, o B é 2 e o C é 3. Se você respondeu o A, você vai colocar 1 na questão 1. Se você respondeu o B é 2, o C é 3. E algumas delas, no final, eu vou avisando, tem um valor maior. Tá? Então, por exemplo, a A pode valer 0, a B 2 e a C 4. Okay? Então, vamos por exemplo aqui. Essa parte, lembrando que essa parte 2, se você respondeu a outra que é um golfinho, você não precisa mais fazer isso, né? Se tem sua soma lá de verdadeiros do mais de 7, você não precisa fazer essa parte. Então, a primeira questão é o seguinte: se não tivesse nada para você fazer no dia seguinte,
e você se permitisse dormir pelo tempo que quisesse, que horas você acordaria? No A, antes das 6h30, o B, entre 6h30 e 8h45, o C, depois das 8h45. Aqui o A vale 1, o B vale 2 e o C vale 3. Então, no meu caso é B, então vou colocar 2, que o B vale 2 nessa questão. Segunda questão. Quando precisa acordar em determinado horário, você usa o despertador? A. Não preciso, acordo sozinho na hora certa. Sim, sem soneca ou com apenas uma soneca. E C. Sim, com alarme reserva e várias sonecas. Aqui também o A é 1, o B é 2 e o C é 3. Questão 3. A que horas você acorda nos fins de semana? A. No mesmo horário dos dias da semana. B. Em torno de 45 a 90 minutos depois em relação ao horário dos dias da semana. E C. 90 minutos ou mais depois do horário dos dias de semana. Aqui também o A é 1, o B é 2 e o C é 3. Então você coloca aqui o valor da sua resposta. Questão 4. Como você lida com o jet lag? O que é jet lag, Lucas? Quando você viaja para um outro fuso horário. Então, por exemplo, se você vai para a Europa, você está sentindo o jet lag. Porque aqui são 6 horas da noite, lá são 4 horas da tarde. Tipo isso. Eu não sei exatamente o horário lá agora, mas se eu não me engano lá é mais tarde. Então seria 10 da noite. Aqui é 6, lá é 10. Ou você vai lá para os Estados Unidos, dependendo do lugar também. Aqui é 6 da noite, lá é 3 da tarde, tá bom? Então, se você sente isso, como você lida com isso quando você viaja? Se você não viaja, não precisa responder, tá bom? A. Sempre sofro com ele. B. Me adapto em menos de 48 horas. C. Me adapto rapidamente, ainda mais quando viajo para o oeste, tá? Que é para os Estados Unidos, por exemplo, daqui, os Estados Unidos é para o oeste. Então, no meu caso, é C. Então, 3. Vai marcando esses valores que você vai ter que somar eles no final, tá bom? Questão 5. Questão 5. Qual a sua refeição favorita? Pense mais na hora do dia do que no cardápio, tá bom? Café da manhã, A. B. Almoço, C. Jantar. Café da manhã. Aqui também 1, 2 e 3, tá bom? O A é 1, B é 2, C é 3. Esse assim é a maioria, tá? O A 1, o A vale 1, o B vale 2 e o C vale 3. Quando não for isso, eu aviso aqui para não ficar repetindo toda hora. Então, questão 6. Se pudesse voltar no tempo e prestar o vestibular de novo, em que horário preferiria começar a prova para ter foco e concentração máxima, e não apenas para acabar logo de uma vez? Então, que horário você tem o máximo de foco e concentração? Bem de manhãzinha, no começo da tarde ou no meio da tarde? No meu caso, no começo da tarde. Vamos lá, questão 7 agora. Se pudesse escolher qualquer horário do dia para praticar um exercício intenso, qual seria? Antes das 8, entre 8 e 16 horas ou depois das 16 horas? Quando você está mais alerta? 1 a 2 horas depois de acordar, essa é a A. 2 a 4 horas depois de acordar, ou 4 a 6 horas depois de acordar? No meu caso, é B, 2 a 4 horas depois de acordar. Talvez você esteja reparando que aqui o meu está no máximo, a maioria das vezes eu coloco 2, né, que é a B. Talvez você esteja sendo a mesma coisa, ou vários 1s, ou vários 3, tá bom? Normal. 9. Se você pudesse escolher uma jornada de trabalho de 5 horas, qual bloco de horas consecutivas você preferiria? Trabalhar das 4 às 9 da manhã, das 9 às 14 ou das 16 às 21? Meu aqui novamente é B. Questão 10. Você considera que o lado esquerdo do seu cérebro é dominante, ou seja,
você tem um pensamento estratégico e analítico. B, ambos os lados são equilibrados. Ou C, o lado direito do seu cérebro é dominante, ou seja, você tem um pensamento criativo e perspicaz. 11. Você cochila? Nunca. B, às vezes aos fins de semana. E C, se tirasse um cochilo, ficaria acordado a noite toda. Nesse caso aqui foi para o C agora. 12. Se tivesse de fazer 2 horas de trabalho físico árduo, como por exemplo mudar móveis de lugar ou cortar lenha, ou seja um treinamento seu que seja muito pesado, em que horário você escolheria fazer isso para ter eficiência e segurança máxima e não apenas para acabar logo? Das 8 às 10 da manhã, das 11 à 1 da tarde ou das 18 às 20 horas? Eu aqui, B de novo. 13. Em relação à sua saúde geral, qual afirmação combina mais com você? A. Faço escolhas saudáveis quase sempre. B. Faço escolhas saudáveis de vez em quando. Ou C. Tenho dificuldade para fazer escolhas saudáveis. Eu aqui. É A. Vamos lá agora para número 14. Qual o seu nível de conforto em correr riscos? A. Baixo. B. Médio. C. Alto. Eu aqui. B de novo. Questão 15. Você se considera A. Voltado para o futuro, com grandes planos e objetivos claros. B. Moldado pelo passado, esperançoso em relação ao futuro e buscando viver o momento. C. Voltado para o presente, o importante é o que é bom agora. O meu também é B. Agora, 16. Como você se caracterizaria enquanto estudante? A. Excepcional. B. Regular. C. Preguiçoso. Eu mais uma vez aqui, B. Questão 17. Quando acorda de manhã, você está alerta. B. Zonzo, mas não confuso. Ou C. Entorpecido, com cílios pesados. Nesse caso foi A. Questão agora 18. Como você definiria seu apetite na primeira meia hora depois que acorda? Ou seja, quando você sente fome ali, na primeira meia hora depois que você acorda. A. Muito faminto. B. Com fome. C. Sem fome nenhuma. Meu aqui foi C. Questão 19, penúltimo agora, hein? Com que frequência você sofre com sintomas de insônia? O que são sintomas de insônia? Você demorar muito para dormir, você acordar e não conseguir dormir de novo, tá? Então esses são dois sintomas de insônia aí, tá? Dificuldade para dormir e para permanecer dormindo. A. Raramente, apenas quando estou me adaptando a um fuso horário diferente. B. Às vezes, quando estou passando por um período difícil ou estou estressado. C. De maneira crônica, eles vêm em ondas, então tem um tempo que eu tenho muitos sintomas de insônia, depois para e volta. Então, o meu aqui é o A, que é 1. E a última agora, nesse caso, o A vai ser 0, tá? O B 2 e o C 4, tá bom? Que você vai ter que marcar aí. Como você descreveria a sua satisfação geral com a vida? Então, A alta, você coloca 0. B boa, você coloca 2. C baixa, você coloca 4. Tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai somar tudo. Vou somar aqui e vou deixar o resultado para você não ver eu somando tudo aqui. Então a soma do meu aqui deu 37, tá? 37 pontos. Soma o seu e vê quanto que deu. E aí você vai ver. 19, se a sua soma foi de 19 a 32, você é um leão. Então, mais para a parte da manhã, mais que acorda cedo, já é energizado e tudo mais. Se a somatória deu de 33 a 47, você é um urso.
E de 48 a 61, que é o máximo aqui desse questionário, você é um lobo. Então, coloca aí já nos comentários qual cronotipo que você é. Aí, legal, Lucas, eu sei meu cronotipo e agora o que eu faço com isso, tá? Assim, existem várias coisas que você pode fazer com isso. Existe o melhor horário para você comer, o melhor horário para você acordar, para você dormir, o melhor horário para você dar uma relaxada, o melhor horário para você ter uma atividade física de resistência, uma de força, uma performance cognitiva e tudo mais. Mas aqui eu vou trazer alguns detalhes também para não ficar tão longo esse vídeo. Tá? Primeiro é o melhor horário para você dormir. Tá? Eu vou colocar aqui na lousa só para você ter noção da diferença deles. Porque às vezes a gente pensa assim, não, a pessoa que é mais noturna, ela dorme 3 da manhã e não é bem assim, tá bom? Nesse caso aqui, ó, vamos lá. Então, leão, urso, lobo e golfinho. Então, o leão, um horário bom ali para ele dormir é entre 9h30 e 10h30. O urso, entre 10h30 e 11h30. O lobo, entre 11h30 e meia-noite e meia. E o golfinho, entre 11 horas e 11h30, tá bom? Então, como você pode ver aqui, o horário não é tão distante assim. Então, o máximo aqui são 2 horas de diferença. Um vai dormir ali 9h30, o outro 11h30 da noite. São 2 horas de diferença só. Então, tem gente que vai pensar assim, não, mas eu durmo 1h30, 2 da manhã. Cara, não é natural do ser humano dormir 2h30, 1 da manhã. Se você está fazendo isso, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Você está dando algum estímulo errado pro seu corpo, tá? Então por isso você está dormindo tão tarde. É lógico, se você precisa dormir tarde, chego tarde do trabalho, chego tarde do treinamento, é a única opção. Ok, tudo certo. Mas se você tem o tempo ali, você consegue escolher o horário que você vai dormir, você está dormindo muito tarde, 1 da manhã, 2 da manhã, você está perdendo, você está muito longe do seu cronotipo. Então, pega isso aqui e veja, analise. Eu sou um urso, eu estou indo dormir meia-noite e meia. Não tá ideal, certo? Então você tem que ficar consciente disso para você tentar mudar a sua rotina. E aí também a gente tem o melhor horário para acordar, né? Então, cada um vai ter um melhor horário para acordar. O leão é entre 5 e 6 horas da manhã. O urso entre 5 e 7 horas. Tem aquele tempo maior do que os outros. O lobo entre 7 e 9 horas. E o golfinho entre 6 e 8 horas. Então, esses são os horários aqui que são, não é que são ideais, assim, você precisa fazer isso, mas são interessantes você analisar para ver se está perto, se está longe ou se não está, tá bom? E assim, o cronotipo ele é baseado em si na genética. Então é algo genético. Seus pais são leões, provavelmente você vai nascer também um leão. Não é 100% de certeza, mas tem chance, as chances são que você também vai nascer um leão. Tá? Mesmo a gente vendo aí pais que são muito diferentes em relação aos filhos e em relação ao sono, né? Então, mas a genética não determina, né? Não determina a sua vida. O que determina mais são as suas ações e o seu ambiente, tá bom? Então, por exemplo, se você é um leão, mas está num ambiente que todo mundo fica de noite, vê televisão, luz acesa, celular, videogame, filme de ação, cara, você não vai dormir cedo, você não vai conseguir, porque você está num ambiente. Então, assim, tem uma frase que é interessante, fala assim, a genética, ela carrega a arma, mas é o ambiente que aperta o gatilho. Então, assim,
A genética dá uma direção, mas quem que decide mesmo, quem que define isso é o seu ambiente, tá? Então o ambiente em volta de você, as pessoas, a sua casa em si, a cidade que você mora também tem tudo a ver. Porque, por exemplo, se você morar num lugar que não tem luz, por exemplo, no Polo Norte, Polo Sul, tem uma época que não tem luz, cara, vai desregular todo o seu sono. Então não adianta, você pode ser leão, pode ser urso, pode ser golfinho, você vai se lascar, entendeu? Da mesma forma, se você ficar num lugar que tem muito sol, então ali mais próximo do Equador, assim, no norte do Brasil, tem sol por mais tempo, né? Porque estão bem no meio da Terra. Então, se você ficar do lado de fora sempre, você vai ter um distúrbio ali do sono, ao contrário do outro que não tem sol, entendeu? Então, para você vai ser um dia mais longo. O corpo não está tão adaptado assim a isso. Bom, então, se você der os estímulos certos para o seu corpo, os estímulos corretos, nos horários corretos, né, relacionados ao seu cronotipo, o que vai acontecer? O corpo vai se comportar como ele naturalmente deveria, fazendo você ganhar uma vantagem competitiva em relação às outras pessoas. Que você vai ter, pensa, se você compra um eletrodoméstico, aí tem uma pessoa que lê o manual e a outra não lê. A que lê o manual vai conseguir fazer muito mais coisas com esse eletrodoméstico do que com a outra, do que a outra pessoa. É muito comum ver isso com o celular, por exemplo. As pessoas compram o celular e não vem nada, bem que o celular não vem com o manual, mas tem gente que fica vendo vídeo na internet de várias ferramentas que tem no celular ali que outra pessoa não faz noção. Tem gente que sabe mexer em tudo, sabe fazer tudo pelo celular. Outras pessoas só WhatsApp, ligação e um aplicativo aqui e outro ali. Tá? Então, basicamente é isso com a sua performance. Se você souber trabalhar nas regras do seu cronotipo, se você conseguir viver, dormir, treinar, que é mais difícil, mas também dá, e fazer tudo onde naturalmente o seu corpo quer, né, que o seu corpo pede por isso, você vai ter um ganho de performance, que é isso que os atletas querem. Então, assim, veja isso com carinho, veja o formulário de novo. Se você não fez o formulário, volta no vídeo e faz, para você ter uma ideia de que, ó, eu estou muito longe do meu cronotipo, então tem uma coisa errada. Ah, Lucas, a gente consegue manipular esse cronotipo? Consegue. Por exemplo, eu sou um urso. Mas eu vou dormir no horário de leão e acordo no horário de leão. Eu manipulo meu dia para isso, entendeu? Então, pro meu corpo, ele tá certo. O meu corpo está indo dormir 10h30 da noite e está acordando nesse horário. Só que na realidade eu tô aqui, eu tô agindo como um leão, dormindo e acordando no horário que um leão acorda, mas eu não sou leão. Meu número, se eu não me engano, deu nem perto de leão, tá? Então, assim, dá para manipular. Posso fazer um outro vídeo sobre isso, mas se você conseguir aqui, você inicialmente já tentar seguir o mais próximo possível os horários de acordar e dormir do seu cronotipo, você vai ver que a sua recuperação vai ser melhor, porque o corpo pede esses horários. E o que a gente tem que fazer ou é dar o que ele está pedindo, ou é manipular para enganar ele realmente. E dá para fazer isso, tá bom? Mas isso a gente deixa por um próximo vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima.